Beleza, já estamos gravando. Boa noite, meus irmãos da Cabana do Pai João. Prazer estar com vocês aqui. E hoje nós estamos com a nossa convidada, a Bruna, nossa amiga querida, que já conheço já há alguns poucos anos, né, Bruna? Exato, exato. E, Tá e caminhando. interessante que no início a gente nem sabia que nós éramos umbandistas, né? Não, nem podia imaginar, Não é nem né? Não mesmo. mais legal. Mas antes da gente entrar, Bruna, no nosso papo, eu queria contar para os nossos irmãos aí da cabana uma experiência que eu e Liliane tivemos esse final de semana, que foi uma experiência mágica. Nós Bacana. tivemos lá em São João del Rei, os nossos irmãos da tenda Ogum de Ronda, do Ulisses, na Betânia. Fomos fazer um trabalho lá, um trabalho na cachoeira, era aniversário da tenda. Então, foi um final de semana de trabalho, foi coisa assim muito legal. Nós chegamos na sexta-feira, na sexta-feira estava tendo um churrasco, dentro do espaço dele lá, que o Ulisses ele tem uma mata dentro de São João del Rei, no meio da cidade. Que beleza. Não, um espetáculo. Uma florestinha mesmo. Você imagina uma florestinha numa área confinada, com Olha, tudo que você pode imaginar, com árvores de braçada mesmo. olha, Espetáculo. E o terreirinho dele é construído ali dentro, naquele espaço. A coisa mais linda do mundo. E nós chegamos lá, estava tendo uma confraternização dos irmãos da casa, da tenda, e convidaram a gente para participar, foi muito bacana. E no dia seguinte foram realmente os trabalhos. Então o trabalho começava cedo, os irmãos começaram a chegar na hora do almoço para começar a preparar as comidas dos santos, preparar as coisas todas. E o trabalho começa logo no início da tarde, um trabalho que vai começar às 5 horas, começa cedo, através das orações, da preparação. E o Ulisses é um professor assim, incrível, que ele vai te explicando a folha que tem lá, que usa para isso, por que que a pimenta, na hora que você monta o trabalho, os dedos são para cima, você a coroa que é para cima, então ele dá um show. bacana. E ali o trabalho foi assim maravilhoso, foi muito bacana, um acolhimento dos nossos irmãos lá de São João foi assim incrível. E na sequência a gente teve no dia seguinte a gente teve um trabalho na cachoeira e foi cedo. Bruna, imagina algo assim indescritível. Foi esse trabalho. Todo o povo chegou, todas as entidades desceram, fizeram seus trabalhos, fizeram suas firmezas. Foi a galera do atabaque. Então foi coisa assim maravilhosa. Foi muito legal, muito legal. E o acesso é muito fácil. O carro praticamente chega na cachoeira. Ah, legal. E lá surgiu a ideia da gente estar fazendo uma gira de cigano, ou na cachoeira, ou vai ser lá na tenda mesmo. Mas, a princípio, a ideia seria fazer na cachoeira, à noite, uma noite cigana, com tudo que tem direito, com a ciganada toda trabalhando, fazer uma gira assim, inesquecível em São João del Rei. E a turma da cabana, os irmãos da cabana, são convidados de honra nesse processo, aí, nesse trabalho. Opa, isso é ótimo. Então, já estão convidados. Eu Ah, estou sim, alinhando com o Ulisses direito a data. E quando a gente abrir realmente a data, a gente vai fazer uma listinha para saber realmente quem vai, quem pode ir, para a gente poder organizar a questão de estrutura. Foi o sim, que o Ulisses falou. A tenda está à disposição, a turma toda está à disposição, mas aí a gente tem que ver como é que a galera vai se espalhar. Né? A gente tem que ver hotel, pousada, para a galera, quem vai ficar onde e tal. Aí eles podem sim, dar esse apoio para a gente também. sim, bacana. E é São um João é trabalho uma legal. cidade turística, né, também. Então, tem essa facilidade de hotel. É E aqui fugir de pertinho. data, né, Bruno? E E fugir de fugir de data de data. evento, porque É, senão data de acaba ficando feriado, caro. né? É. Então a gente está conversando, eu estou só olhando aqui no WhatsApp para ver se tem alguém enrolado aqui, Ah, mas não tem sim. não. Tá Ah, jóia. que bom. Bruna, então Sim, agora eu estou passando a bola para você. Você sim. trazer esse bate-papo para a gente aí, já de antemão, gratidão pela Ah, sua imagino. disposição, por dividir com a gente um pouquinho da sua história. Sim. Ah, eu que agradeço muito, né, a lembrança de vocês demais, porque é,
A gente sempre conversa, né, Léo? A gente acha que talvez porque a coisa não tenha ainda se materializado, fica cada um na sua, a gente acaba achando que está cada um na sua, mas no fundo não está, está todo mundo junto, né? Pensando, vibrando, e a cabana é muito especial, porque ela consegue se materializar sem ter um espaço físico de fato, né? Isso é o que é muito, muito bacana, muito fantástico. Então, assim, se você quiser, se você quiser ir me provocando, né, com relação às questões, pode também, que a gente vai conversando para não ficar só um monólogo, digamos Não, pode assim. deixar. Tá? Bom, como que começou né, a minha trajetória na Umbanda? Começaram por mim, na verdade, né? Porque uma criança de 6, 7 anos de idade não vai porque quer, vai porque é levado pelos pais, né? Eu só conheci, não mais agora, mas na minha infância eu conheci um único centro, um centro umbandista, e naquela época, apesar de, né, já tem um bom tempo, eu tenho quase uns 30 anos, isso já, não se falava muito, assim, no termo Umbanda, né? As pessoas tinham receio, as pessoas tinham vergonha, eu acho, né? Eu falava o centro espírita, vamos no centro espírita. Por fim, a gente ia na casa da Dona Gilda. Essa que era a verdade, né? Era na casa da Dona Gilda. Então, não se falava em um nome, assim, Umbanda, e quando se falava, muitas vezes era um sentido muito pejorativo. Aquele cara é macumbeiro, fica longe, né? Bom, eu fui levada pelo meu pai. Meu pai sempre foi muito religioso, isso foi uma tradição, foi algo que veio da família dele, né? Uma família muito católica, muito praticante do catolicismo, mas meu pai parece que ele nunca se sentiu muito bem nisso, não. A primeira oportunidade que ele teve, ele, ó... Você achou, né? Exatamente. Na primeira oportunidade que ele teve, ele deu um jeito de encontrar alguns conhecidos, alguns amigos, e conheceu o centro da Dona Gilda. Honestamente, eu não sei bem como, porque meu pai simplesmente foi e nos levava, né? A minha mãe, a minha irmã, a gente simplesmente ia. E o meu pai, por ter uma fé muito grande, ter, né, uma disciplina muito grande, ele era, né, fiel e se tornou um médium da casa. E, bom, eu passei a minha infância toda, segunda e quarta-feira, indo para o centro de macumba e me levavam. E aí, a gente, criança, né, criança ao mesmo tempo que é curiosa, tem receio, tem medo. E esse final de semana mesmo, conversando com o Joseph, eu estava me relembrando desses momentos da época da infância, de como era isso, porque as segundas-feiras eram as giras, né, as giras com as entidades, ora Preto Velho, ora os caboclos, ora os Exus e as pombagiras e tal, e eu sempre fui muito medrosa, porque eu via aquilo tudo e falava, gente, que é isso, que coisa maluca, meu pai que não é meu pai, porque o meu foco era meu pai, né, como é que meu pai de repente está, eu nunca vi assim, meu pai falando grosso, alto. Meu pai sempre foi muito brincalhão com a gente, né? Muito aquela coisa de só levava a gente para brincar. Minha mãe é que era brava. Minha mãe, talvez assim, a minha mãe era o caboclo bravo de dentro de casa. Meu pai era criança que brincava com a gente, porque trabalhava o tempo todo, final de semana que estava conosco. E de repente a gente via assim, eu via meu pai bebendo além da conta, fumando além daquilo que eu nunca vi em casa. Eu falava, cara, mas é meu pai, mas não é meu pai. Estão falando que não é meu pai. E quando era pombagira, aí era pior, porque meu pai com trejeito de, né? Aquilo, eu criança, não entendia nada, mas ficava quietinha, ficava observando e tentando entender. Eu sempre me incomodei, eu sempre fiquei com muito medo nas segundas-feiras, era um troço muito engraçado. Só me sentia bem uma única vez no ano, que era dia 27 de setembro, no dia de Cosme e Damião. Que aí lá eu podia fazer o que todas as crianças faziam, que era comer bolo, chocolate, refrigerante. Lá eles deixavam e as crianças brincavam. E nesse momento eu não queria nem saber se era meu pai que não era criança, que era criança. Eu me divertia lá.
né? Por outro lado, quando dava as quartas-feiras, que a dona Gilda sempre teve essa preocupação de trazer um conteúdo um pouco mais teórico, aquilo que a gente estava falando também, né, antes, é assim porque é assim, é a prática e pronto, não tem nenhum fundamento, não tem nenhuma teoria. Nas quartas-feiras, mesmo criança, eu gostava mais, porque fazia a gente pensar o clima, né, a energia da casa, porque com gira é uma coisa, uma palestra, uma conversa é outra. Então, isso me acalmava, eu me agradava mais desse ambiente mais controlado, digamos, né, um ambiente mais que eu conseguia entender o que estava acontecendo. E muito do que a dona Gilda passava lá nas quartas-feiras, eu fui aprendendo. E geralmente era para quê? Era para explicar o que tinha acontecido na segunda, né? Uhum. Em boa parte das vezes, ela vinha trazendo uma explicação daquilo que todo mundo via na segunda. E aí que eu comecei a entender aquilo que estava acontecendo na segunda. Mas o medo não deixou, porque eu continuava criança. Bom, o tempo foi passando, né? Meu pai seguiu, chegou um momento lá da vida dele que ele precisou se desligar, aí eu já estava mais adolescente, e aí nessa hora, então, que a gente não quer saber de nada de religião, né? O negócio da gente era estudar, enfim, era cuidar da vida aqui que estava começando. E foi no período da adolescência que eu fui mesmo me distanciando da Umbanda. E o que ficou nesse momento da adolescência era, primeiro, sempre muito receio daquele mistério todo, daquelas coisas todas que envolviam a magia e vela, e isso e aquilo, tinha sempre esse mistério, né? Que eu nunca entendi. Aliás, nunca entendia. Aí, o meu questionamento, o meu momento adolescente de rebeldia, de negar que lá, não, eu não quero me envolver com isso não faz sentido, né, não quero saber, tenho mais coisa para fazer e tal, enfim, e aí isso só vai me distanciando, foi me distanciando de tudo. Por outro lado, com a minha irmã, foi exatamente o oposto. A minha irmã sempre foi muito mais envolvida com a situação, ela cambonava o meu pai, por fim, quando ela já estava mais adulta, e cambonava o meu pai, e eu nem queria saber disso. A ponto dela, né, ter seguido no candomblé, ter feito santo, e ela continua, desde aquela época, apesar das reviravoltas que a vida dá, ela sempre esteve muito Continua. próximo disso, né, próximo da Umbanda, do candomblé. E eu não. E a vida foi, e no meio disso, da adolescência, faculdade, estudo, ppp, eu conheci o Joseph, que é, né, meu marido, e olha que louco. Nós nos conhecemos no ensino médio, eu estava me distanciando da Umbanda nesse momento, já não ia ao centro, nem em segunda, nem quarta, nem dia nenhum, e comecei a ter uma convivência com os adolescentes de ensino médio, e ele foi uma dessas pessoas que eu conheci, e a gente começou a travar um debate, porque ele era testemunha de Jeová, né? Naquele momento nós éramos amigos, né, a turma, mas a gente, metido muito a querer ser intelectual, a querer saber de tudo, a querer ser... Então era uma guerra, porque pensa, ele aceitava ouvir, né, de outras pessoas sobre religião, sobre outras religiões, mas ele tinha ali ainda, naquele momento, ele ainda praticava, ele ainda estava na igreja, e tinha sido criado numa igreja, né, numa religião completamente oposta, cheia de dogmas, de regras, de preceitos, e que eram absolutamente, assim, a Umbanda era vista como coisa do demônio, do diabo, ponto, não tinha discussão. Mas, sei lá, como, né, a espiritualidade a gente não pode discutir muito, a gente tem que aceitar, e hoje, depois de 18 anos, a gente resolveu aceitar de vez. O que a espiritualidade fez? Nos colocou nesse embate primeiro, e eu me lembro perfeitamente uma vez
que ele me convidou, vem para a minha religião, só assim a gente vai poder se conhecer melhor, se entender melhor e tal. Vem, vamos estudar a Bíblia comigo. E aí, eu fiquei, né, naquela coisa, poxa, vou, não vou, eu já não vou mesmo na Umbanda, não ligo mais para aquilo lá, mas alguma coisa falava assim, não, Bruno, você não vai se adaptar, você não vai conseguir, né, se enquadrar, se ajustar àquele modelo, porque você sabe o que você viu, você conhece o que você viu. Pode até estar negando agora, não querendo, mas você sabe que o que você viu não foi brincadeira, assim, né? Seu pai não te levou para um negócio que era só diversão. Não tinha coisa séria lá e você sabe disso. Isso dentro de mim, né? Pensando quando ele fez essa proposta. Aí eu falei com ele, falei, olha, se isso depender se isso depender a nossa amizade, desculpa, mas não vou, eu não consigo. Eu não vou conseguir me enquadrar nos dogmas, nos preceitos, nas condições que a sua religião impõe, principalmente as mulheres, porque você é homem, né? Falei com ele, você é homem, cara, você pode ser ancião, você pode ser o pai de santo. Mulher nenhuma vai ser mãe de santo lá. Não existe isso lá. E eu não fui. Nesse meio tempo, a gente, né, meio que se distanciou também e tal, porque nessa época nós éramos amigos, rolava aquele, né, aquela coisa, mas a gente era amigo, foi cada um para um lado. Só que ele não esqueceu, nem eu, né? Conclusão, ele precisou ser expulso da igreja, não por minha causa, mas eu fui a consequência, né, longínqua disso. Ele precisou ser expulso da igreja, porque ele também já não estava mais se adequando, concordando com as regras de conduta e que, enfim, né, fizeram também algumas maldades, fizeram um trabalhinho caprichado para ele. Foi mais ou menos assim. Comparando, pegaram ele, tentaram fazer, e lá é assim, se você não se enquadra às regras, ao que os anciões falam, perdão, os anciões falam, você é expulso. Eles não te convidam a sair, eles falam, você está fora. Isso também já era algo que eu não conseguia aceitar, eu não concordava. Como é que você te pega e fala, você está fora, né? Isso não fazia sentido para quem sempre esteve dentro e nunca esteve dentro de alguma religião, e sempre voltava quando quisesse, né? E além de você estar fora, o problema lá era assim, até a própria família tentava rejeitar a pessoa, até os próprios amigos da vida inteira não podiam conviver mais com um membro que foi expulso. As pessoas passavam na rua por você e viravam a cara para você, um amigo que jogava bola, que estudava, que ia na sua casa. Então, você sofria, você era alvo de rejeição mesmo. E isso, desde sempre, eu nunca aceitei, pelos nossos embates. Pois bem, ele saiu, né, ele não pôde ficar, ele aceitou ser expulso, saiu. Só que a desculpa deles é que eles fazem isso para a pessoa sentir falta e voltar. Você ser, né, renegado, você ser excluído. A desculpa é assim, não, a gente está fazendo isso porque você vai sentir falta e vai voltar, e vai pedir. É para o seu bem, é para o seu bem. É para o seu bem. Aí o que aconteceu? A Bruna mostrou para o Joseph que não era bem assim. A gente podia viver uma vida que, né, ninguém ia ser crucificado se não voltasse para a igreja. Eu mesma era um exemplo disso. Eu me coloquei para fora daquilo que eu não queria conviver naquele momento. E nem por isso, né, deixei de viver, de seguir minha vida. Bom, então, a essa altura, nós estávamos namorando, né, e durante o período do namoro, a gente conversava sobre religiosidade, conversava sobre... Mas era algo assim, na teoria. Como é que é aquilo? Como é que é isso? Eu, pela minha criação,
eu me interessei muito pelo estudo da Bíblia, pela leitura da Bíblia, por entender o que eles pregavam e por que eles interpretavam a Bíblia do jeito que eles interpretavam. Então, assim, eu me permiti entender o texto bíblico que eles têm como muita propriedade. Mas naquele momento, Joseph não tinha condições de entender a Umbanda. Eu nem tentei, honestamente, nem tentei. Né? E aí, quando nós nos casamos, a gente precisou fazer um combinado, né? A gente precisou fazer um acordo. Por questões de família, que a gente não queria tumulto com ninguém, nós nos casamos só no civil, a gente não casou no religioso, não nos casamos. Eu nunca quis aquela coisa de casar na igreja, nunca tive essa vontade. Ele, no caso dele, nem poderia, porque ele não era batizado em igreja católica, não era crismado, não era nada. Tinha o batismo da igreja dele, mas jamais poderia casar com uma mundana como eu na igreja dele. Ele próprio não poderia, né, porque não estava lá. E aí, passamos, vamos dizer assim, 16 anos do nosso casamento, né, 16, 15 anos do nosso casamento, sem falar em religião. Tivemos os nossos filhos, um acordo que nós tivemos. Bom, então, se eu não pratico a religião católica, se eu não pratico os testemunhos de Jeová, se eu não pratico o espiritismo, Umbanda, nós não vamos batizar os nossos filhos. Eles terão um direito que nós não tivemos, de escolher a religião deles. Algo que a gente tem que fazer, e isso era um combinado, um acordo nosso, algo que a gente precisa fazer, vamos ver quando, é mostrar para eles as religiões, ensinar, falar, ó, existe isso, existe aquilo, tem assim, tem assado, tem os prós, tem os contras, tem os mais bravos, os menos bravos, né? Tem de tudo nesse mundo, e vocês escolhem. Isso foi algo que nós acordamos lá quando Sofia nasceu, há 15 anos atrás. E fomos seguindo a nossa vida, a religião, a fé, né? Ele tinha dele, ele rezava lá, a reza dele, eu rezava cá a minha, mas, enfim, a gente não falava disso. Não falava, não questionava, e as crianças foram crescendo, né? Sofia estuda na academia, então lá é uma igreja católica, eles têm contato com essas coisas, Gianluca também e tal, mas nada da nossa casa, da nossa família para eles. Aí, né, bem que de repente veio a bendita pandemia, que fez a gente ficar dentro de casa e revirou, né, nosso entendimento de mundo, nosso entendimento de realidade, de espiritualidade, revirou do avesso. E nos revirou do avesso em que sentido? Dentro da nossa casa, a gente começou a ter conflitos, óbvio, né? Os 4 dentro de casa, 500 dias, 3 anos, né? 24 horas por dia sem poder sair. Isso começou a nos causar conflitos, a mim, ao Joseph, que nós nunca tivemos. A pandemia trouxe para nós, em particular aqui, as nossas diferenças. Algo que, até então, elas existiam, mas a gente ignorava. Né? Uhum. A gente lidava bem com isso, com as nossas semelhanças, e tudo bem. Só que as crianças começaram a crescer, Sofia, né, você bem sabe, né, a primeira vez que ela entrou no consultório, como ela entrou, né, e obrigada, amarrada, com um revólver na ponta da cabeça aqui, para você vai porque vai, e você sabe bem como hoje ela liga para você, eu preciso conversar contigo, né. Eu estava Então, lembrando outro dia desse, Bruno, só para você descansar um pouquinho, sim. falando da Sofia, que é a primeira vez que a Sofia entrou lá na sala, ela não falava com a gente, você lembra? Que ela escrevia, ela pediu papel para escrever, ela se comunicava escrevendo. Verdade. Tão introvertida que ela era na época hoje. Foi com touca, uma blusa com capuz, né? Capuz, exatamente. Eu estava falando com ela outro dia desse, falei, gente, que mudança, Sofia. É verdade. Nessa época eu falava com ela, Sofia, pelo amor de Deus, entra para o seu quarto, hiberna e volta com 21 anos, porque eu não estou te suportando. E hoje a gente, graças a Deus, superou aquela
aquela Sim. fase crítica, não que novas fases não virão, não que novos problemas não virão, mas eu costumo dizer para eles aqui, eu falo, gente, vocês trazem problema novo, e problema velho, eu já estou cansada, vamos arrumar novos problemas para a gente discutir novas coisas, né? Eu falo isso muito com eles aqui quando eu estou brava, sabe? Porque a gente, que é mãe, sempre fala a mesma coisa o tempo todo, né? Então eu falo, me arruma outra coisa para falar, porque eu já estou cansada de falar o que eu estou falando. Bom, e aí, com essa situação da pandemia, foi esse problema, né, da Sofia vindo à adolescência, né, ela estava com 13 anos, né, estava começando, assim, o caminhar dela na adolescência, a gente dentro de casa, aquelas coisas todas, aquelas dúvidas todas, e tudo estava ruim, a gente sabe, hoje que a gente já está um pouquinho mais distante desse período, a gente consegue ter uma visão de que a gente tentou, o que foi possível, o que foi impossível para conseguir não deixar muitas marcas, né, não deixar muitas cicatrizes, mas algumas marcas apareceram, e particularmente para mim, e também, em consequência, para o Joseph, a espiritualidade começou a nos chamar, sei lá como. A gente olhava um para o outro e falava, o que está acontecendo? Porque a gente sempre se deu muito bem, a gente sempre conseguiu contornar situações numa boa, e por que agora não está rolando? O que está acontecendo? Aí, até também com a sua ajuda, né, a gente concluiu, e foi aí que a gente nos conheceu, né, Léo? Foi nesse meio, foi em setembro de 2020 que eu recebi o seu nome, que chegou, e a gente começou no processo da terapia, sem tocar em espiritualidade, em banda e nada disso, né? Foi nesse processo que a gente começou a fazer a terapia, conversar e tal, ia tentar ajustar tudo, e, bem, foi algo que surgiu naturalmente, né? A conversa da espiritualidade foi surgindo. Só um minutinho, que a minha cachorra está me chamando. Onix, dá um sossego, por favor. Ela está olhando aqui para mim, falando, o que você está falando tanto aí? E aí, o tema espiritualidade começou a aflorar. E veja, a gente precisou de uma distância aí de quase 20 anos, né? Quase isso, para a gente conseguir ter maturidade para conversarmos um com o outro, eu com o José, sobre isso, e, e, e as coisas serem aceitas, né, absorvidas por nós. Do meu ponto de vista, né, do meu lugar, eu precisei revisitar aquilo tudo que eu vivi na minha infância, no início da minha adolescência, e, ao mesmo tempo, com receio de trazer o Joseph para esse mundo, e pensando, meu Deus, ele vai ficar muito assustado, ele não vai entender um monte de coisa, porque se eu, que sou eu, não entendo, como é que ele vai entender? Ele vai achar muito maluco, mas tá bom, então, se ele está afim, né, vamos lá, vamos começar a falar sobre isso. E, veja, Léo, a gente já tinha feito a terapia contigo, eu, o Joseph, Sofia, e a gente sequer sabia que, por um acaso, você também frequentou o Centro da Dona Gilda, né? Você provavelmente conheceu meu pai lá, quando ele trabalhava lá, ou não. Talvez a gente até tenha se cruzado em alguma gira lá. Com certeza, sim. Né? Mas olha quanto tempo precisou até para nós, até para a gente falar sobre isso. Foi depois de muito tempo da terapia, né? E o mais bacana de tudo, o mais legal de tudo, foi a sua proposição um dia conversando conosco. Você, né, falou, olha, vai lá no Júnior, conversa com ele, vocês vão gostar e tal. E nós fomos, aliás, quem agendou, quem marcou tudo foi o próprio Júnior, né? Ele também precisou desse tempo todo distante da religião dele, não da fé, porque eu acho que fé e religião são coisas que são, né,
são do mesmo tema, mas são coisas distintas, né? Sim. A gente não perde a nossa fé, mas a gente troca de religião, né? Uhum. E ele, eu acho que ele conseguiu esse distanciamento, de tempo mesmo, eu acho que era importante, o amadurecimento que a gente teve, né? Pessoas, né? Nós tínhamos 20 anos, agora a gente tem 40, então faz uma diferença, né? Antes a gente não respondia por si, mesmo tendo 20 anos, a gente tinha um monte de coisa para trás aqui que falava por nós. Hoje nós temos condições de falar daqui para frente por nós, né? Mas, pois bem, ele pegou e foi. Marcou e falou, Bruna, vamos? Eu falei, ai meu Deus, vamos. Eu falei, o que que ele vai, quando ele entrar dentro daquele centro, o que que ele vai ver? Porque eu sei o que que eu vou ver, né? Mesmo que seja algo que eu nunca tenha visto, mas eu suspeito. Ele, não, mas se ele está a fim de ir, então vamos lá. Aí quando eu entro no centro do Júnior, o Júnior olha para mim e fala, oi Bruna, como vai? Tudo bem? Seu pai, sua mãe, sua irmã estão bem? Eu, meu Deus, o senhor me conhece. Sabe? O senhor me conhece, ele me conhece, então ele só de olhar para minha cara, ele viu o meu passado inteiro, ele é evidente mesmo, esse é poderoso, né? E, não é poderoso sim, mas não é exatamente isso. Olha para onde você me orientou aí. Você nos orientou aí. E sem saber de nada. Sem saber de nada. Sem saber absolutamente nada. Porque foi depois deste encontro com o Júnior, nós conversando com você, é que eu falei da Dona Gilda com você. Né? Exatamente. E quando cheguei lá no Júnior, é como se eu tivesse voltado 30 anos, porque o centro lá me lembrou demais, óbvio, né? Porque são casas, vamos de uma mesma família, vamos dizer assim, né? Pensando lá no esquema do candomblé, pai, filho de santo, aquelas coisas, né? É uma casa que era semelhante à casa da Dona Gilda. Nasceu dentro da Dona Gilda, né? Exatamente. Então, eu me senti muito, muito bem, mas, ao mesmo tempo, todas aquelas lembranças de infância vieram à tona. Eu tive medo a primeira vez que eu fui lá de novo, numa gira de Exu. Eu falei, caraca, será que eu vou ver tudo aquilo de novo que eu não gostava? Porque eu trouxe a minha lembrança, né? Da infância. Da infância. E pensava assim, ai, meu Deus, não, de novo isso não, aquela coisa toda de novo. E o Joseph, ao mesmo tempo, uai, que é isso? Que é? Sabe? O Joseph é completamente diferente de mim, né? Nesse sentido. Ele é muito mais sério, muito mais respeitoso, porque ele traz esse viés da religião, né? Muito mais solene, uma coisa muito mais séria. Não que a Umbanda não seja, né? Mas não tem nem comparação, como é uma conduta dentro de um culto evangélico lá, onde ele era, e o centro, numa gira de preto velho, que seja a mais suave possível, né? Não tem como comparar. Então, enfim, quando a gente foi, conversou com o Júnior, ele nos atendeu super bem, nos convidou a ir mais, né, naquela época ainda a gente estava naquele coisa de pandemia, então a gente não podia, não tinha giras, né, normalmente, semanalmente. E o Joseph começou a acompanhar as giras até mais do que eu, né? Ele começou na época lá a gente tinha que dar o nosso nome para poder participar, porque estavam em atendimentos limitados e tal, tal, tal. E ele foi, e ele começou a ir, e eu falei, caraca, ele tá gostando, né? Ele tá achando legal. E de repente, de uma hora para outra, mas eu sei que isso não é de uma hora para outra, né? Isso veio sendo, essa sementinha veio sendo cuidada em mim e nele, e a espiritualidade nos cuidando, para que de repente isso florescesse. Porque em momento nenhum eu falei, eu impus nada a ele, falei, não, você vai, você tem que ir, ou não, a gente simplesmente foi caminhando para esse encontro, o meu reencontro, né, com a Umbanda, com a espiritualidade, e algo que eu tenho sentido. Parece que eu voltei mesmo, parece que na Umbanda, no estudo disso, eu tô lá com 15 anos ainda, com 20 anos ainda, porque eu me sinto ainda buscando
na minha adolescência que eu duvidava, eu buscava teoria, buscava fundamento, buscava informação, livro, né? Literatura mesmo que falasse a respeito dos fundamentos da Umbanda, e não encontrava. Você quer saber, você vai lá toda segunda-feira na casa da Dona Gil. Isso não me agradava. Então, agora, eu tenho buscado literatura, tenho buscado textos, tenho, né, indicações de leitura e vídeos, e hoje a gente tem um material, naturalmente, né, a comunicação no mundo fez esse boom, a gente tem muito material de leitura. Basta, óbvio, selecionar aquilo que é de fato proveitoso, aquilo que de fato, né, tem um fundamento mesmo, e daquilo que a gente sabe que é charlatanismo, que sempre teve Vai né, no sempre mundo, existir. sempre existiu. Mas hoje, eu tenho buscado, tenho lido, e, né, com a sua orientação, com a orientação de alguns conhecidos, na casa do Júnior, enfim, a gente consegue encontrar material de estudo, de leitura, e aí, por isso que eu estou dizendo, parece que eu estou lá com 20 anos, como se aquele momento da infância, do medo, do receio, eu costumo dizer ao Joseph, eu brinco muito, depois eu peço desculpa à espiritualidade, porque eu entro na casa do Júnior e falo, não, aqui a Gira está muito Nutella. Na época que eu ia lá na Dona Gilda, eu vi os Exus se retorcendo lá, meu pai mesmo fazendo... via as coisas acontecendo, o corpo pegando, e aqui a coisa está muito suave. Né? Mas, Bruna, só te cortando um pouquinho, Sim. Eu me lembro quando o Joseph ia na primeira vez, na segunda vez, a gente conversando, a preocupação que a gente tinha dele, primeira gira que ele fosse, já encarar uma gira de Exu. Então a gente ficava meio que planejando, falando, peraí, vamos ver que gira que vai ter antes de levar o Joseph, porque ele vai ficar apavorado. A gente nunca viu nada disso, está vindo lá dos testemunhos de Jeová, vai encarar logo uma gira de Exu. Então a gente tinha essa preocupação. E como é que foi? Foi uma gira de Exu, não foi a primeira vez que você foi? Não, eu consegui levar ele na gira de Preto Velho. E para ir em gira de Exu custou. Primeiro foi Preto Velho, depois foi gira de Caboclo. Aí Caboclo já deu, né? Ele já gostou da gira de Caboclo, a coisa que tem mais energia e tal, porque Preto Velho é aquela mansidão, aquela paz e tal. Desculpa interromper, sei que não está combinado, mas a Bruna achou que eu ia incorporar na primeira vez que eu entrasse no centro. Verdade foi essa. Exatamente, eu pensei que ele fosse, né, levar muito susto com tudo que... Porque, veja, uma pessoa criada até os 20 anos de idade, tendo a convicção e a certeza de que alguém que incorpora, alguém que entra no corpo de outra pessoa, isso não é coisa de Deus, gente. Não sempre foi coisa do diabo, foi colocado isso na cabeça dele. Na primeira infância, na segunda infância e na adolescência. É muito tempo. E um período muito significativo da vida de um ser humano, que é a formação do caráter, é a formação do entendimento de ser humano, né? E, de repente, entrar no lugar acompanhado pela mulher, né, que nunca foi santa para as testemunhas de Jeová, sempre foi mundana, né? É o termo que eu gosto de... Eu carrego, né, esse estigma. Sou uma mundana para a família dele. Né? Como que a pessoa ia encarar isso? Né? Mas tem certas coisas que é o que eu costumo dizer, nem tudo está tão controlado assim, né, Léo? Nem está tudo de modo que está assim na minha mão. Então, de fato, eu custei levar ele rezando para ser gira de Preto Velho, para o Preto Velho falar mansinho com ele, sabe? Para não ser que esse Preto Velho mais bravo, né? Depois o Caboclo, que é mais... tem uma energia boa, vibração. Depois de um tempo, Léo, para você ter ideia, a primeira gira de Pombagira que ele foi sozinho, eu não fui. Ai, que legal. Eu querendo ir na gira de Pombagira, morrendo de vontade, de saudade de conversar com as moças, eu não fui.
eu bati pé, teimei, falei, não vou, já não quero ir, não sabia que gira que era. Não fui, e era a gira de Pombagira. E hoje é muito, muito legal, porque ele é quem procura, né, o pessoal do centro, lá do Júnior ainda, para saber se tem gira, que gira que é, ele dá o nome. Às vezes, ele vai sozinho, eu fico com as crianças em casa, pelo horário, pela noite, e ele está seguindo a busca dele, o caminho dele, o encontro dele com isso. Mas ainda assim, a espiritualidade veio nos cobrando de tal maneira, e a mim de uma forma, e a ele, né, a forma dele, que não bastou a gente só fazer as pazes e aceitar que a gente precisava isso na nossa vida. Precisava de algo mais, né? Precisava de um comprometimento maior. E nesse momento, assim, é que foi, pelo menos para mim, o mais difícil. Porque até então, a minha vida inteira eu fui levada a Umbanda. Até dessa vez, né, a minha volta, eu fui levada. O Joseph que marcou, o Joseph, Bruna, vamos, eu quero ir. Eu fui levada. Só que eu cheguei num ponto em que eu não posso, não dá mais para eu ser levada. Ou eu vou porque eu quero ir, porque eu preciso, ou não vai dar certo. Né? Eu tinha que tomar uma posição, eu tinha que tomar uma decisão. E algo que isso é recente, essa minha reflexão é de menos de um ano para cá, a respeito disso, né, pensar seriamente sobre isso. Porque uma coisa é a gente ir numa gira, numa consulta, um descarrego, um passo, um banho, uma coisa assim. Outra coisa é você perceber que não é só você ir, tem um monte de gente falando, pelo menos comigo, né, como que a coisa acontece. Tem um monte de coisa falando aqui na minha cabeça, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Ó, isso assim, assim, você viu isso assim, assim? Ah, isso assim. Ah, pô, mas eu tô ficando doida. De onde que tá vindo esses pensamentos? De onde que tá vindo essas palavras? Do nada eu tô aqui trabalhando no meu computador. Você já viu isso hoje? Você parou para ver isso? De repente eu rezando, agradecendo, oh meu Deus, muito obrigado por tudo e tal. Ah, você quer agradecer mesmo? Então põe aquela vela lá para mim, porque é para mim que você tem que agradecer, porque foi eu que te ajudei. Falei, pô, peraí, eu tô ficando doida mesmo, né? Isso não é normal, isso é coisa de gente doida. Mas não é coisa de gente doida, é a espiritualidade falando, ó, é agora ou é agora. Hoje você tem condições de entender, você não tem mais 20 anos para ter medo, você não tem mais 5 anos para ter medo, você não tem mais 20 anos para ser rebelde. Deixa de ser rebelde, deixa de ser medrosa, senta, estuda que você vai entender. E quem sabe assim você não vai se sentir melhor. Quem sabe assim você não vai cumprir aquilo que na sua cabeça sempre bateu. Uma coisa que eu sempre falei com o Joseph desde muito tempo, Léo, que eu sempre quis fazer trabalhos voluntários. E, graças a Deus a gente consegue trabalhar. Você está rindo, né? A gente consegue trabalhar, a gente consegue nos sustentar, né? Graças, como diz uma vez um caboclo falou, graças a quem mesmo? Repete. Aí, graças a Deus. Ele, hã? Falei, graças a Deus e aos meus guias. Nunca mais, depois desse puxão de orelha, nunca mais eu deixei de falar isso. Quando tenho que agradecer a Deus e aos meus guias. E graças a isso, a gente tem uma vida, né, de muito trabalho, a gente não pode parar de trabalhar, mas a gente tem muito, né? A gente tem tudo aquilo que a gente precisa. E mesmo um pouquinho antes, eu falava com o Joseph, eu tenho que fazer algum tipo de trabalho voluntário. E com esse meu negócio de ser professora, eu dava uma aula aqui, dava uma aula ali de graça, dava, né? Mas, de repente, não mais que de repente, veio assim, tá vendo, naquele lugar que você tá indo? Isso foi em outubro agora, Léo, de outubro passado. Eu recebi o convite de uma amiga para ir numa casa que não era de Umbanda, que era de Candomblé. Eu falei, Candomblé, meu Deus, ai, eu vou entrar mais logo. Eu nem reencontrei Umbanda que eu achava que eu conhecia, eu vou entrar agora para o Candomblé? Não, isso não vai dar certo, porque você, né? Mas tá bom, então eu vou. Aí eu fui, Léo, a convite dessa amiga, que o nome dela é Renata,
aqui que pode nos ajudar aí com o YouTube. A tecnologia. Né? A tecnologia, exatamente. Ela me convidou para ir para uma festa de criança. Aí eu falei, bom, então, festa de candomblé, festa de criança, deve ser um negócio light, né? Criança eu nunca tive medo. Criança eu sempre curti. Fui, ajudei, comprei um monte. E ela falou, Bruno, olha, é uma casa muito humilde, é uma casa nova. As pessoas lá não têm muitas condições. E eu tô pedindo para quem vai a colaboração para comprar doce, bala e tal. Eu falei, não, quanto que você precisa? Ela, a gente não vai fazer muita coisa, vai fazer uns 50 saquinhos. Eu falei, então, eu pago tudo. Vamos lá, vamos comprar, eu levo, eu pago, quero te ajudar a montar. E eu fui. E quando cheguei lá, falei, cara, é esse o lugar que eu precisava vir para fazer o trabalho voluntário. Sabe, quando eu pus o pé lá, eu entrei, e aí aquele estalo, tá vendo aí, ó? Você não fala que queria fazer trabalho voluntário? Aqui, ó, você tá fazendo e não tá vendo. Mas não é só hoje, não, você tem que fazer sempre. E isso foi em outubro, né? Foi logo depois finais de semanas após o 27 de setembro, que eu fui, e foi uma festa muito bonitinha, as crianças, aquela coisa suave, né? Festa de criança, suave. E aí eu me esbaldei, porque eu também virei criança de novo e tal, e a cada gira lá, como é um centro ainda, né, que está começando também, é um centro de candomblé, porque a mãe de santo, ela foi criada no candomblé, mas o centro ainda nem está firmado como candomblé. Então, eles, como eles dizem, né, o termo que eles usam, eles batem para a Umbanda também. Entendi. As pessoas que estão participando da gira, da roda, são quase todas umbandistas. É a mãe de santo que vem do candomblé, com alguns filhos de santo, também, né, feitos no candomblé, mas outros vieram da Umbanda. E assim, eu costumo dizer para essa amiga minha, eu não sei o que eu estou fazendo lá, só sei que eu estou indo para ajudar. Se é Umbanda, se não é Umbanda, se é candomblé, se não é candomblé, o que precisa ser feito, eu vou estar lá para fazer. Se me permitirem, se deixar que isso, né, seja possível. E aí você sabe como eu sou, né, Léo? Eu sou muito, muito séria nessas coisas. Então, ela me levou, fui, participei e tal, mas eu não podia simplesmente falar que queria estar lá para ajudar, sem conversar com o pai de santo, sem conversar com a mãe de santo, sem pedir a permissão a isso, né? É a dona Mulambo, que é a chefe, né, espiritual da casa. Pedi a permissão a ela, falei, ó, eu estou aqui, eu quero ajudar, eu não sei o que eu vou fazer. Se vocês falar, deixa o santo descer, o santo não vai descer, porque eu não sei fazer isso. Não sei fazer isso, nunca fiz na minha vida, não sei se vou fazer também. Se tiver que fazer, se o santo quiser, eles descem. Mas também não sei se desce. Né? Que é a coisa que... Eu nunca fiz isso, não sei. Mas eu estou aqui para ajudar. Seja para fazer o que for. Seja para limpar a casa, seja para deslimpar a casa, seja para picar a fruta, a ponto de... Eu nunca participei, mas aconteceu, da última vez que eu fui, foram necessário fazer 10 ebós. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu nunca vi esse negócio de ebó. Eu falei, gente, o que é isso? Sei que isso é coisa de preceito do candomblé, mas tá bom, tem que ser 10? Tá. O que eu posso fazer para ajudar nesses 10 aí? Eu piquei uns 20 quilos de fruta. Descasquei, piquei, fiquei toda lambuzada. E aqueles panos tudo que eles têm que pôr, porque é uns negócios que... Ok, então tem que pôr os panos de cabeça, pano de costas, pano de saia, pano disso, pano daquilo. É pano demais para mim ainda também. Mas se eu estou lá para ajudar, tem que ser a regra deles, eu sigo a regra deles. É o que eu falei com o José outro dia. Para mim, basta uma roupa branca. Uma blusinha branca, calça branca, e eu tô de boa. Mas tem que rolar o pano na cabeça. Tem que Porque você é Umbanda. É. A Umbanda é muita simplicidade em toda a sua estrutura. Exatamente. É uma das características, eu acho, que mais interessantes da Umbanda é isso, é a simplicidade. É tudo muito simples, né? Então, mas ok, eu tô lá para ajudar, então vamos pôr os panos tudo onde tiver que pôr.
Se me incomodar um pouquinho, eu faço igual as crianças, aqueles heredos sem vergonha, deixa cair, tia, caiu, foi sem querer. Né? Mas eu tenho gostado, porque isso tem me mostrado que, tá vendo? Aquilo que você tanto pensava num trabalho voluntário, que eu achava que era dar uma aula para alguém, que era ajudar alguém com alguma coisa, no aspecto profissional da minha vida, e não é no aspecto profissional que eu estou encontrando essa questão de vamos fazer trabalho voluntário, sabe? E junto disso tudo, a própria o curso de terapia que a gente fez, né, com as mandalas, com as induções, isso me revelou um monte de coisas, isso me mostrou algumas coisas que eu só suspeitava, que falam aqui na minha cabeça, mas a gente não acredita, né, porque a gente acha que é coisa da nossa cabeça, e a gente pensa, lá para lá. Mas, né, com o estudo, com o estudo da terapia, com o desenvolvimento das mandalas, com o desenvolvimento das induções, a gente vai vendo que as coisas têm fundamento, que as coisas elas acontecem no tempo que precisam acontecer, né? E o mais bacana de tudo, essa decisão, né, que eu tomei tá bom, então vamos fazer um trabalho voluntário e vamos dedicar parte do nosso dia, porque infelizmente não dá para dedicar todo dia, né, o dia inteiro, parte do nosso dia para estudar isso. E para, se um guia numa gira virou para você e falou, vai lá e acende vela toda segunda-feira para o seu anjo de guarda, e faça, porque a gente também vai, faz a consulta, conversa, sai do centro e não cumpre o que o guia orientou, o que o guia combinou, né? E aí eu resolvi, falei, não, então tá, então agora eu vou seguir. Eu aceito o desafio de superar o medo, né, porque em certa medida ele ainda existe, porque a gente continua lidando com o que é mistério, mas eu quero conhecer mais, eu quero entender mais. E os guias falando aqui conosco, né, a gente vai ficando cada vez mais curiosa, quem é, o que que é, por que que eu sinto assim, por que que eu ouvi assim, por que que... Enfim, né, então eu resolvi, eu aceitei o desafio de cuidar disso com mais atenção na minha vida, né, na minha rotina, no meu dia a dia, seguir o que os guias falam, vai lá, acende a sua velhinha toda segunda-feira e reza para o seu anjo da guarda, e toma aquele banho que às vezes, tá bom, a gente anota lá, mas não toma nada, mas agora eu estou tomando bonitinho. Estou fazendo. Agora, para você ter ideia, para você ver como é que a coisa está evoluindo. Eu já comprei um monte de pacotinho de banho lá, toda segunda-feira eu faço Uni do Unité, você que eu vou tomar banho hoje. Né? Peço vamos lá, vovó, vamos lá, me ajuda aí, qual que eu quero, qual que eu posso, qual que eu preciso, né? E eu tenho feito assim. Isso tem sido, como é que eu vou te dizer? É um negócio que não dá para explicar, mas tem sido assim gratificante, sabe? Tem dado um alívio para os meus dias, para a nossa rotina tão puxada, tão pesada. Dentro da minha casa tem sido algo que as crianças compreendem, aceitam, né? O meu menino, Gianluca, toda hora eu escuto ele cantando uns pontos aí, de vez em quando, ele sai cantarolando uns negócios, que eu falo, meu filho, agora não é hora de ficar cantando isso. Ele fica lá, ela é Maria, Maria, ela é Maria. Meu Deus do céu, ele tá chamando as moças tudo e não tá sabendo. Mas tudo bem, ele ainda tem um crédito, né? Não, espero que eles entendam. De vez em quando ele pede para abrir o Caicó, aí, babá, eu vou abrir o Caicó. Jesus amado. Então tá bom, se ele está nessa vibe, beleza. Ele ouviu, internalizou e está precisando cantar. E ao mesmo tempo, com o Joseph, eu percebo que ele é tudo muito novo para ele, né? Então ele
ele tem buscado muito, né? Às vezes ele se vê, você conhece ele não vai dizer, ele não vai dar o braço a torcer nunca, mas às vezes ele se vê assim, apertado, né? Às vezes eu falo as coisas para ele, falar, mas não adianta falar, porque você não vai acreditar mesmo. Eu vou parar de falar, porque quando eu falo você não me escuta. E aí ele vai dizer que não, eu te escuto sempre, né? Até escuta, né? Só não faz nada do que eu falo, mas tudo bem. Até nisso, a espiritualidade está nos ajudando. Porque eu falo com ele, não sei para que eu fico falando essas coisas com você, você não vai me ouvir mesmo. Então eu vou parar de falar, né? Mas, enfim, as coisas estão acontecendo, elas estão fluindo, de modo que a gente está se entendendo melhor. A gente, né, os nossos conflitos estão sendo cada vez menores, de modo que a gente está buscando algo que, em 18 anos de casamento, a gente nunca buscou, que era, por exemplo, olha que coisa louca, dia 23 de abril, domingo, dia de São Jorge, a igreja Melquita fez um monte de missa. Aí eu falei com o Joseph no dia anterior, eu falei, amor, então, ó, a Melquita vai fazer missa lá para São Jorge. Vamos lá rezar para Ogum? Vamos. Léo, deixamos as crianças em casa e fomos para a missa das 10. Você consegue imaginar, num domingo, dia 23, a gente sair de casa cedo, levantar cedo, chegar às 10 horas para assistir uma missa? Foi uma missa, né? A gente gosta muito da igreja Melquita pela ritualística, que é uma ritualística diferente são católicos ortodoxos. Ortodoxos, exatamente. A coisa mais gostosa que tem lá é chegar e sentir o defumador daquele lugar. Ali tem uma energia diferente. E o tempo todo, a missa acontecendo, eu estou assim, gente, é só o jeito de fazer que é diferente. Porque o que está sendo dito aqui é exatamente o que eu ouviria num centro, o que eu ouviria, né? E como a gente não pôde participar de nenhuma gira de festa, de algum, nem nada, eu falei, então vamos na Melquita, fomos. E foi uma delícia. Agora, você consegue imaginar, né, uma situação como essa 20 anos atrás? 2 jovens com distâncias religiosas muito maiores, com um aparato familiar ainda pesando muito, né, porque a gente traz essa carga familiar dos princípios morais e tal. Agora não, agora a gente está por nossa conta. Então, se a gente está por nossa conta, a gente segue aquilo que a espiritualidade nossa nos orienta e a gente faz, né, com muito mais leveza. Isso era algo que eu tinha muito receio, porque eu sempre também isso, né? Sempre via o conflito da minha mãe com o meu pai, às vezes o meu próprio pai com as questões da religiosidade dele. A coisa não era leve. Às vezes era um compromisso que ele tinha, às vezes ele estava muito cansado, mas era um compromisso que ele tinha que ir e tal. Eu penso que isso precisa ser leve. Não necessariamente a gente ter menos responsabilidade por conta disso, ter menos compromisso. Mas o compromisso precisa ser leve. A coisa precisa fluir, né? Para que a gente, de fato, se sinta bem, né? Para que a gente, de fato, se encontre o caminho que a gente precisa seguir. Então, assim, aonde vai dar isso tudo? Comigo, com o Joseph, na minha família? Eu não sei. Eu só sei que eu preciso continuar, porque é só o começo. É a impressão que eu tenho, sabe? Ter vivenciado na infância e se afastado no período da adolescência e da vida adulta, né? Foi necessário para a gente estabelecer as bases familiares e materiais da nossa vida. Só que hoje, digamos que, né, eu com os meus 42 anos, eu acho que eu posso escolher, já hoje posso escolher seguir esse caminho com tudo isso, com essa leveza, buscando os fundamentos, que eu acho fundamental, né, eu com essa minha personalidade de uma pessoa que eu gosto muito de estudar, eu preciso ter aquela certeza ali do texto, da palavra, né, então, aquilo ali, se eu estudar, eu vou alcançar, eu vou entender.
E aquilo que eu não for entender, de vez em quando vai me pegar mesmo de surpresa, vai me deixar de calça curta, eu sei, eu entendo. Isso também é legal, isso também faz parte, né, dessa mística toda. Não da mística, mas da espiritualidade. Eu acho que Sim. não é uma questão de misticismo, é uma questão de compreensão da espiritualidade, né? Daquilo que está assim aos nossos olhos, e só a gente parar um pouquinho, compreender um pouquinho as coisas, para a gente, no meu caso, para aceitar e seguir, né? Porque a minha trajetória fui levada, né, sem muita escolha. Aí a rebeldia da juventude falou: não quero isso não é para mim, não me interessa, pulei fora. Mas a vida dá voltas e nos conduz de novo a um caminho. E esse caminho, se a gente não seguir, se a gente não topar a gente se perde, aí perde tudo. E aí pronto, aí não faz sentido perder tudo depois de tudo construído, né? Então, acho que é isso. E tem uma coisa dentro do que você está falando, Bruno, desse encontrar, que eu acho muito legal, que você sabe o momento em que é libertador? É o dia que alguém pergunta para você a sua religião e você automaticamente você fala sem gaguejar: eu sou um bandista. Você não solta, eu sou espiritualista, eu sou espírita, eu sou holístico. Não, você consegue realmente falar redondo: eu sou umbandista, eu sou da Umbanda. Porque tanto é que está com logo no início, quanto tempo a gente levou dentro do consultório até você saber que eu era um bandista. Eu tratei de você, do Jôncio, da Sofia, e a gente não sabia. Porque eu fugia desse assunto, eu sempre fugi, porque na realidade existia um preconceito muito grande que dentro de consultório não se fala em religião. Até que eu fui assistir há alguns anos, naquele período mesmo, fui participar de um congresso internacional na área da hipnose, e eu vi um colega chileno utilizando a religião dentro do processo hipnótico, potencializando a hipnose de uma forma incrível. Eu falei: caramba, cara, se esse cara lá no Chile consegue assumir a religião dele, a religião dele é católica, alguma coisa assim, dentro do consultório, por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso ser respeitado pela minha religião? Aí ontem, na gira, nossa gira aqui em casa, Pai João conversando com a Liliane, aí surgiram assuntos sobre a cabana, quando é que começa a Liliane questionando, apertando ele, né, como sempre, quando é que os tijolos começam a subir, como é que vai ser isso, onde que vai ser. Aí ele virou assim e falou assim: olha, filha, uma coisa que eu posso falar para vocês é o seguinte: antes, quando vocês saíram, no caso ele estava se referindo a Juiz de Fora, quando vocês saíram de lá, vocês eram, como é que foi que ela falou? Vocês eram alguma coisa e umbandistas. Quando vocês voltarem, vocês vão ser umbandistas e alguma coisa. Sim. A Liliane falou assim: gente, isso é muito interessante, isso é muito interessante, porque cria-se todo um outro processo. Incrível, incrível. Então, é legal você chegar e você encher a boca e falar: qual é a tua religião? Eu sou um bandista. E eu descobri que o meu consultório ele é um imã de macumbeiro, que eu nunca vi um trem daquele, cara. A pessoa chega toda centrada lá, daqui a pouco, quando eu chego na anamnese, que eu pergunto qual é a sua religião, a pessoa começa a gaguejar, aí sai tudo aquilo que eu falei. Aí sai espiritualista, holístico, espírita, tudo. Aí eu vejo que a pessoa gaguejando sempre: mas você é um bandista? Aí a pessoa toma aquela coisa, eu frequento, né? Ai, que bom, que legal, porque eu também sou um bandista. Aí a pessoa se solta, ela relaxa, aí começa a falar dos guias, aí vira uma consulta macumbaria total. É verdade, é verdade. Mas isso é muito bacana, cara, quando a gente consegue realmente assumir isso e assumir para as crianças, para as nossas crianças, que a nossa religião aqui praticada é a Umbanda. Aí tem uma passagem do Luca, que eu acho que eu já contei aqui em alguma live, que uma vez ele chegou em casa,
conversando, que ele tinha discutido na escola, o Luca tem 10 anos, Uhum. ele falando que ele estava falando na escola que os pais deles eram contrabandistas. Ah, meu Deus. Ele falou assim, peraí, como é que é, meu filho? Não, porque eu falei lá, papai, que que nós somos contrabandistas. Eu falei, de onde você tirou isso, meu filho? Não, mas não é assim. Você não recebe o Pai João? Então você não é contrabandista? Eu falei, não, pai, um bandista, filho. Um bandista. Que bonitinho. Não, aí tiveram situações incríveis. Sim. Tipo, uma vez que a professora começou a trabalhar com ele, a época dos escravos, Brasil colônia, essas coisas, falando sobre isso, aí um dia ele virou para o professor e falou, online ainda, no período da pandemia, né? pandemia, aí o Lucas chegou e falou assim, não, professora, eu conversei, sim, com o pai João, um escravo. Aí ficou aquele climão, né? Não, você leu, né, Lucas? Não, eu conversei com o pai João, ele era escravo. Aí, então, quer dizer, as crianças aceitam com uma naturalidade muito bacana e que nós temos muita dificuldade para aceitar. Sim. E eu imagino você como não foi. Sim. Nessa situação familiar que realmente é muito complicado. Sim. É muito complicado. Aconteceu recentemente uma situação um pouco parecida, porque eu e o Joseph, a gente está fazendo terapia, né, de casal, e teve um dia que foi no dia em que eu fui conversar com o pai da casa lá, em Matias, essa casa, eu fui lá conversar com o pai de santo e falar, olha, eu gostaria de participar aqui, não vou vir para trabalhar, para o santo descer não, porque eu não sei o que é isso não, mas eu quero estar aqui ajudando e tal. Aí conversei com ele, ficamos acordados de que eu poderia estar lá sempre participando e colaborando. E aí eu saí de lá e fui para a terapia. E eu saí muito feliz de lá, saí muito contente, porque ele me trouxe uma série ele confirmou meus guias todos, os nomes deles todos, com o jogo dos búzios, né? Questão de orixá, não sei o quê, e tudo que eu fui falando para ele, na verdade, eu fui falando e ele foi confirmando. Ele virou para mim e você me testou o jogo inteiro, né, sua danadinha? Você já sabia o que você queria saber? Eu falei, o que você queria, você já sabia? Eu falei, não, eu só precisava confirmar. Isso também é uma questão de aprendizado, né? A gente já sabe, mas a gente sabe mesmo, isso é coisa da nossa cabeça, então a gente precisa da confirmação sempre do outro, e do outro que está há mais tempo nisso, né? Bom, aí saí de lá toda feliz, toda satisfeita, e fui encontrar com o Joseph para fazer a nossa sessão de terapia. Aí, o tempo todo eu estava falando, não, porque a partir do momento que a gente decide, aí fica mais fácil, não sei o quê. Aí, num determinado momento, a terapeuta virou para a gente e falou assim, olha, eu não sei do que vocês estão falando, não, mas parece que isso é um fator importante, né, que pode, sim, fazer uma diferença. Aí que eu olhei para ela assim e falei, cara, até agora eu não falei para ela do que eu estou dizendo, o porquê que está sendo, o porquê que é legal, o que não é legal, o que eu me libertei, o que eu não me... Aí eu parei, pensei, ela falou, vocês não precisam ela, né, você não precisa me dizer se você não quiser. Eu falei, não tem problema não, eu posso dizer sim, eu estou falando sobre espiritualidade, estou falando sobre praticar uma religião. Aí ela, tá, entendi. Eu falei, não, mas não é Umbanda mesmo, eu fui criada na Umbanda, eu vivi na Umbanda e eu estou voltando para a Umbanda. Aí ela entendeu, né? Tá, então isso não é problema para você. Eu falei, não, para te dizer que não, para você entender não é problema nenhum. Mas tem muito disso que você está dizendo, Léo. A gente conseguir falar isso sem a menor dificuldade, sem o menor receio, sem o menor medo. Sim. Eu sei que eu vou ter alguns problemas ainda, problemas familiares, inclusive, se eu disser isso em determinados locais. Com a família do Joseph, com a família da minha mãe, com a família do meu pai, né? Todo mundo gosta de bater tambor, mas ninguém assume isso. É verdade. E a gente tem que aprender, e isso, essa amiga Renata, que me levou, eu tenho ido com ela, a Matias, isso eu vejo a facilidade que ela tem, sabe? Ela conversa disso com muita facilidade, ela está, de fato,
na prática do dia a dia, a Umbanda faz parte da vida dela nos mínimos detalhes. Ela tem um desenvolvimento muito bacana, ela tem uma linhagem de ciganos também muito grande, então, cigano acompanha ela o tempo todo, então ela joga carta, ela lê, ela, sabe, e a vida dela gira em torno disso, além de todo o resto. É isso que você falou, né? Uma coisa é você ser alguma coisa e umbandista, outra coisa é você ser umbandista e mais algumas coisas, né? Mas é um processo, isso é um caminho a ser percorrido. Sem sombra de dúvida. Né? É um caminho que nós aqui também, a gente vem trilhando aos pouquinhos. A Liliane também já contou a história dela aqui. Eu vi, para ela, live, né? na hora que você começou a contar ela da Dona Gilda, eu me lembrei que a primeira vez que ela foi da Dona Gilda também. Ah, que legal. Eu já frequentava lá, e quem sabe você estava até naquele dia. Né? E quando ela chegou, a gente estava ali perto da janela, na entrada, que ficava esperando ali fora, né? No corredor, né? E eu não tive o cuidado que nós tivemos com o Joseph. Peguei ela, botei no carro, vamos embora. Vamos. E chegamos lá e era uma gira de Exu. E lá na Dona Gilda é aquela gritaria louca, né, cara? Pau quebrava, era aquelas gargalhadas arrepilantes, aquela coisa toda. E a bichinha sentada lá, nunca tinha ido, regalou uns olhão gigantes, acostumada com Kardec, que é aquela coisa Nutella, né? Nutella? Aí ela pegou, arrumou, ela ficava gelada, ela falou assim, eu não vou entrar nesse negócio, eu não vou entrar nesse negócio. E até que eu não me lembro se ela entrou, acho que nem entrou. Eu sei que os anos passaram e que aí veio a história que ela conta para todo mundo. Mas eu lembrei muito disso, na que você estava contando, como é que realmente era diferente as giras de Exu e Pombagira da Dona Gilda. Muito. Era muito diferente, era muito diferente. E eu, para você ver como que era louco, eu gostava muito das giras de criança. Mas eram, né, as festas de criança lá de Quase Não. Mas, como meu pai estava trabalhando, ele precisava ficar até finalizar, até as crianças subirem, para os Exus descerem e fazer aquela limpeza geral. E eu ficava até esse ponto, né? Porque depois, quando meu pai vinha embora, que a gente ia junto. Então eu ficava do começo da gira até o final. Então eu adorava aquela confusão de criança, papapá. Quando chegava esse momento, eu falava, não, eu vou ter que ficar aqui para ver esse povo. Porque aí era mais pesado ainda, porque não era só uma gira. Os Exus, eles tinham que vir e fazer aquela limpeza toda que, né, as crianças deixaram por ali. E aí, eu já estava lá no meio de tudo, já estava lá com todo mundo, eu vi aquilo tudo, aquilo me dava uma tristeza, que eu falava, meu Deus, por que eu deixava as crianças aí brincando? Mas eu tinha só 6 anos, 7 anos, 10 anos de idade, né? Eu ficava desesperada de ver aquele Exu todo lá retorcendo, virando as mãos, falando grosso, bravo, com as coisas todas. Aquilo. E aí eu falo com o Joseph, Joseph, olha que elegância são esses Exus aqui na casa do Júnior. Eles dão boa noite, eles são educados, né? Não fala palavrão. Fala palavrão. Eu falava com o Joseph assim, na época que eu ia na Dona Gira, Exu rosnava. Entendeu? Mas sabe o que acontece? Essa é uma característica muito interessante da Umbanda. Porque na Umbanda, a casa é a cara do pai de santo. Entendi. O Júnior é aquela pessoa doce, é uma mãe. O Júnior não é um pai de santo, é uma mãe de santo. Porque ele é a doçura em pessoa. Sim. Aí você imagina, como é que você vai ter uma falange de Exu lá, extremamente arisca, trabalhando na casa? A frequência não encaixa. Não encaixa. Então acaba vindo entidades que trabalham naquela mesma sintonia. Sim. Já a Dona Gilda não. A Dona Gilda ela era uma amazona. Ela segurava o Exu pelo cabelo. Eu vi ela fazendo determinadas coisas lá que eu arrepiava inteirinho. Ela chegava assim na assistência, quando alguém da assistência incorporava um Exu, ela chegava junto do Exu, batia de frente com ele e falou, você pode subir, que quem manda nessa casa sou eu. Eu falei, meu Cristo Rei. E vai subir, porque isso que ele está mandando sou eu. E falava sério com o Exu, aquela coisa toda, o Exu simplesmente pegava e subia e ia embora. Obedecia, né? Obedecia. Era uma voz de autoridade que eu nunca vi uma coisa que nem aquela. É verdade. Entendeu? Então, a Dona Gilda tinha essa característica mais forte, ou seja, a frequência da casa dela era uma frequência mais arisca. Uma frequência
forte, né? Forte, era aquela coisa Muito. assim, agressiva. Muito. Tanto os caboclos, preto velho, todos eram muito fortes, não é nem violento, mas Não, muito mas era bravo, expressivos, isso. expressivos demais. No É. Júnior, não. No Júnior a situação já é muito diferente. São todos bem tranquilos, aquela coisa bem light. Exatamente, é Desse jeito. exatamente isso. E Então, aí eu fiquei feliz porque, bom, o Joseph começar assim tá legal, né? Pelo menos não vai fugir, não vai correr, é verdade, é né? Não verdade. vai curtir. E aí, aos poucos, a gente vai vendo coisa mais pesada, não tem problema, né? Porque vai acontecer, É verdade. inevitavelmente vai acontecer. Já, né, nessa casa onde eu tenho ido, é uma vibe diferente também. Numa mesma gira, como acontece a cada 15 dias, acontece ao longo do dia, algo que eu também acho muito interessante, porque a coisa é feita com calma, não é a pressa da assistência de 30 Uhum. caboclos, 40 caboclos para ser atendido por 10, né, que é a, como é hoje lá no Júnior, então tem que ser a coisa muito rápida. Onde eu tenho ido, a gente tem, né, enfim, eu tenho curtido muito porque eu tenho conseguido vivenciar todo o processo com calma, Sim, né? sim. Perceber a incorporação, perceber o momento que a chefe da casa fala, ó, agora está na hora de subir, pode descer as meninas, pode descer né, dependendo da situação, né, vem os pretos velhos, vem o caboclo, depois vem o Exu e a Pombagira, e a coisa cadenciada, com calma, e conversando, e dando atenção às pessoas que estão. Então, também é uma outra coisa que eu nunca tinha presenciado, eu nunca tinha vivido. Né? Uhum. Uma coisa que me encantou profundamente porque era de dia, porque a noite sempre traz ainda mais O medo, peso assim, da noite, né? peso da noite. Lá vai anoitecendo, a gente canta para subir, pronto, vamos embora. Não Isso é tão tem. interessante que você está trazendo, que eu via lá no dia da cachoeira, Sim. que aconteceu um lance que era muito engraçado, que as entidades iam chegando, e assim, 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, que era hora de trabalho, elas dando boa noite. Isso é Elas verdade. dão boa noite no meio do dia, No meio do porque dia. elas já estão tão acostumadas naquele ritmo de só descer à noite para trabalhar, que É, 9 horas da manhã está dando boa noite, é boa noite, boa noite, boa noite, e vai. É é muito verdade. engraçado isso. É assim. Lá é assim. As entidades chegam, o pai de santo, o Apoliano, ele tem um boiadeiro. O boiadeiro dele é muito sério. Ele chega com o checotão dele, boa noite, boa noite, boa noite, e é 3 horas da tarde, né? E ele chega, conversa com todo mundo, tal, depois vem o Apoliano, ele tem uma pombagira de frente, a Dona Menina, que é o oposto do baiano. Do baiano não, perdão, do boiadeiro. O oposto, ela é engraçada, ela é divertida, ela faz intriga, ela, sabe? E resolve tudo também, claro, né? É o jeito de trabalhar, o jeito da entidade trabalhar. Eu adoro ficar conversando com ela lá, e ela fala, por exemplo, como a Renata, a moça de frente dela é uma cigana, Uhum. é a cigana que trabalha, então sempre é a Dona Menina, a cigana da estrada, que é a da Renata, e tem uma outra Dona Menina, que é irmã de Santo do Apoliano, e a Dona Mulamba, toma conta do forró todo. E a Dona Menina fala o tempo todo, não, porque esses ciganos aí são tudo safado, tudo malandro, eles roubam, eles levam embora, e fala assim. E aí a cigana resolveu, falou, você está falando isso comigo? Eu vou fazer uma festa aqui. E fez uma festa linda de cigano. Só tinha cigana, só tinha mulher, não tinha um cigano lá. É mesmo. Eu ajudei muito a Renata a fazer a tenda e tal, que ela queria, essas coisas muito bacanas. Fez um festão de cigano. Aí a cigana do Apoliano também veio, mas ela é uma cigana mais velha, mais séria, que não é a cigana, não é a moça de trabalho. Depois de um certo tempo, ela falou para a gente, ela me lembrou muito o Juan, pela É fala, mesmo. pelo linguajar, né? Ela usava o espanhol, o castelhano para falar. E aí, bom, ela foi embora e deu passagem para a Dona Menina. Aí a Dona Menina falou,
vocês são terríveis, vocês fizeram essa festa aí, eu vou querer outra festa, só para as moças. E aí aquela coisa, e ela vai nessa brincadeira, fazendo os trabalhos que precisam, conversando, trabalhando. Então, isso me deu essa sensação de leveza, né, que é, né, o tempo todo tem coisa séria acontecendo, hora mais, hora menos, né, mas tem coisas sérias acontecendo, mas de modo muito leve. E isso, pelo menos do meu ponto de vista, assim, isso me traz uma tranquilidade, uma leveza para ir compreendendo, reconhecendo, né, a Umbanda de modo mais leve, porque a Umbanda que eu conheci quando criança não era para eu ter conhecido quando criança, eu tinha que ser adulta para entender tudo aquilo e levar de boa, né? Mas, enfim, eu tenho gostado muito, tenho estudado, me dedicado muito ao estudo, à leitura, aquele livro que eu te mostrei, que eu te mandei outro dia. Tenho gostado demais da leitura dele, porque ele é muito simples, muito didático, esclarecedor, ele pontua muitas coisas, e eu acho que eu só vou conseguir, né, me envolver cada vez mais tendo as duas coisas aliadas, né, o estudo, a compreensão, né, a terapia sistêmica que a gente fez foi fantástico, porque me trouxe fundamentos para aquilo que a gente pode aplicar na espiritualidade, né, com a espiritualidade. A gente não faz a mandala por fazer a mandala, tem um motivo, a gente não faz a indução porque é só uma fala bonitinha na cabeça da gente, tem um fundamento, tem um, né? Isso sim é que é o que me encanta. E se você me perguntar, Bruna, mas então você ficaria ali no kardecismo? Mais ou menos, né? Porque lá tem fundamento, mas Falta não alguma tem coisa, né, fundamento. Bruno? Falta o que tem na Umbanda, que é Sim. o fundamento, o estudo, mas a energia, a prática, o contato com a magia, né, da Umbanda. Eu acho que é isso. Né? Eu acho que a metáfora que eu uso em relação à Umbanda e ao Kardec é que o Kardec é como se fosse você está com um problema e você vai tomar remédios homeopáticos. Sim. Então você vai ficar nas bolinhas, tomando aquelas bolinhas ali. E a Umbanda não, você está doente, você vai tomar logo um remédio químico logo para resolver o problema. 3 dias depois você já está caminhando, já está seguindo, porque não tem esse tempo que o Kardec tem. Lá a coisa é mais ágil, é mais pé no chão, vamos resolver, né? Sim, E é assim. sim. Mas é muito bacana. Minha amiga, gratidão como sempre. Eu podia continuar conversando com você aqui mais 2, 3 horas, fácil, fácil, fácil. Faz sim, eu falo quando a gente começa a escutar. E já é um assunto que a gente gosta muito, né? Então, Sim. vai embora. Vai Mas embora. já te convido para uma próxima oportunidade de estar conversando com a gente aqui de novo. Léo, eu que agradeço muito, muito mesmo. E toda vez que vocês precisarem, puderem, eu estarei junto com vocês para a gente ficar conversando, que é algo Que que me bom, fico agrada demais. feliz. Agradeço Fico mesmo feliz de demais. coração a lembrança de vocês. O contato da Liliane me surpreendeu muito quando ela, né, me convidou. Eu falei, mas ela, tá bom, então agora. Não tem. Ela, com o jeitinho dela, né, todo assim, com cuidado. Não, você pensa, se você puder. Eu falei, não, já está pensado, está certo, vamos embora. Eu gostei muito, foi muito bom. Que coisa boa, coisa boa. Minha amiga, beijo bem grande para você. Gratidão. Eu vou salvar isso aqui agora e vou disponibilizar lá para nossa turma lá no grupo. Tá ótimo. Pessoal que está por aí, muito obrigada, gente, terem ficado conosco até aqui, viu? Aí, se precisar de mim, tô aí, Léo. Tá, joia. Pessoal, um abraço para todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Gratidão. Parar a gravação. Parar a gravação.